Fala nação rubro-negra, tudo certo com vocês? Segunda-feira pegando fogo, e é claro que eu tô chegando com aquele pacotão de notícias quentinhas direto dos Estados Unidos, onde o Mengão já está pronto para mais um desafio importante. Mas antes de começar, já deixa aquele like maroto, e se você ainda não tá inscrito aqui no canal, não perde tempo, se inscreve. Agora ativa o sino da notificação e bora fortalecer a nossa comunidade rubro-negra. Gente, hoje tem Flamengo em campo e eu confesso pra vocês, a saudade tava grande. Foram 15 dias sem ver o Mengão jogar, um período longo demais para quem é apaixonado por esse time. E a estreia no Super Mundial promete. Do outro lado, o adversário da vez é o Esperança da Tunísia, um time que vem se destacando bastante no futebol africano. Eles conquistaram a vaga nesse torneio depois de levantarem o troféu da Liga dos Campeões da África, e no campeonato local os caras estão voando. Primeiro lugar com 30 rodadas disputadas, 19 vitórias, 9 empates e só 2 derrotas. É um time que sabe muito bem como competir e que não perde fácil. E olha uma informação importante: 3 dos principais artilheiros do campeonato tunisiano vestem a camisa do Esperança. Tem até brasileiro no meio desse ataque poderoso. Lembra do Yans, que passou pelo Vasco? Pois ele já marcou 10 gols e deu 2 assistências por lá. Junto com os outros 2 companheiros de ataque, eles somam incríveis 28 gols em 30 partidas. A defesa do Flamengo vai ter que entrar ligada demais para segurar essa pressão. O técnico Felipe Luís está de olho em tudo isso. Segundo o Léo Pereira, que provavelmente será titular hoje, a comissão técnica fez um trabalho pesado de análise, com muitos vídeos mostrando o estilo de jogo dos tunisianos. Felipe Luís também falou sobre o adversário na coletiva de imprensa. Ele destacou a qualidade individual dos jogadores do Esperança e alertou que eles gostam de pressionar alto, fazer aquele abafo o tempo inteiro. A expectativa é de um jogo bem diferente do que o Flamengo está acostumado a enfrentar aqui na América do Sul. Afinal, acompanhar o campeonato tunisiano não faz parte da rotina de ninguém por aqui, né? O mais importante agora é o Flamengo conquistar esses 3 pontos logo na estreia. O formato desse Super Mundial é curto, só 7 partidas com 3 jogos na fase de grupos. Então começar vencendo é fundamental para dar aquela tranquilizada no elenco, colocar o time dentro da competição e, claro, já encaminhar uma possível classificação para as fases seguintes. Daqui a pouco, ou mesmo já tô partindo pro estádio Lincoln Field, onde vai rolar a partida. Fica mais ou menos 1h30 de viagem daqui, mas a gente vai estar lá firme e forte para fazer toda a cobertura para vocês. E como não podia faltar, vamos falar agora de um assunto que mexeu com a torcida nos últimos dias: a situação do Gerson. Ontem, na coletiva, o técnico Felipe Luís foi questionado sobre isso e deixou claro: dentro do Flamengo nada mudou. Ele falou que o Gerson continua sendo um dos líderes do elenco, que teve uma conversa particular com o jogador, mas que de forma oficial pro clube nada aconteceu. Claro que depois dessa declaração a galera começou a me bombardear nas redes sociais com a mesma pergunta: o Gerson vai sair ou não vai? Então deixa eu explicar direitinho o que tá rolando. A questão é que o Flamengo já deixou bem claro que só libera o Gerson mediante o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de 25 milhões de euros. Não tem negociação, não tem conversa. A partir do momento que o Zenit da Rússia resolver pagar a multa, o Flamengo apenas será comunicado e vai cumprir o protocolo de liberar o jogador. E é importante entender como funciona esse tipo de situação. O Zenit não vai fazer o pagamento direto ao Flamengo. Eles depositam o valor na conta do próprio Gerson, que então faz o repasse para o clube carioca e oficializa a rescisão do contrato. Por isso, tanto o Felipe Luís quanto o Boto e qualquer outra pessoa ligada ao Flamengo sempre vão dizer que não há negociação em andamento. Porque de fato do lado do Flamengo não há mesmo. Tudo acontece entre o jogador e o clube interessado. O Flamengo só vai saber oficialmente no momento em que o dinheiro cair na conta. Até lá a postura será sempre essa: não tem nada acontecendo. Então, se essa transferência for realmente acontecer, será nesse formato. O Zenit paga a multa, o Gerson repassa o valor ao Flamengo e encerra o vínculo por aqui. Caso contrário, ele segue no elenco, como vem sendo dito nas coletivas. Agora, mudando de assunto, outra novidade importante: ontem na entrevista coletiva, Felipe Luís trouxe uma notícia muito boa para a torcida. Segundo ele, com exceção do Nico de la Cruz, todo o elenco está à disposição para o jogo de hoje. Isso
Significa que o departamento médico do Flamengo finalmente deu uma trégua e o técnico vai ter quase todo mundo em condições de jogo. Depois de tantas partidas sofrendo com desfalques, essa é uma notícia para comemorar demais, inclusive existe uma expectativa sobre a possível titularidade do Jorginho, algo que foi ventilado por aí e que pode se concretizar logo mais. Então, meus amigos, é isso, hoje é dia de Flamengo no Super Mundial, a ansiedade tá grande e o clima aqui nos Estados Unidos é de muita expectativa e continuando com as informações direto de solo americano, o ambiente no hotel onde o Flamengo está concentrado é de muita confiança e foco total. O elenco sabe da responsabilidade que é representar o clube num torneio internacional desse porte. O Super Mundial não é só mais uma competição, é uma vitrine mundial, onde todos os olhos estão voltados para os clubes que conseguiram essa vaga de elite. O Flamengo, como sempre, chega com muita moral, com o peso da camisa e com a expectativa de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O técnico Felipe Luiz tem sido bastante elogiado internamente pela forma como tem conduzido a preparação da equipe. Ele vem apostando em treinos mais intensos, com foco na parte tática e física, mas também tem dado atenção especial ao aspecto emocional dos jogadores. Essa parada de 15 dias sem jogos foi usada com inteligência. O treinador aproveitou para ajustar o que precisava ser ajustado, recuperar fisicamente quem estava desgastado e trabalhar muito o psicológico do elenco justamente para chegar forte nesse início de Mundial. A logística também foi bem planejada pela diretoria. Toda a estrutura que o Flamengo tem no Rio de Janeiro foi de certa forma transportada para os Estados Unidos. Desde a alimentação até a recuperação dos atletas, tudo está sendo feito com o máximo de cuidado. Até mesmo o gramado de treino foi escolhido com critério para que os jogadores tivessem uma adaptação rápida ao tipo de campo que vão encontrar no estádio Lincoln Field. Esse tipo de detalhe faz muita diferença numa competição de tiro curto como essa. E falando em jogadores, uma curiosidade que chamou atenção durante os treinos abertos foi a postura do Arrascaeta. O uruguaio tem sido um dos mais ativos nos trabalhos, demonstrando muita vontade e liderança dentro de campo. Ele tem puxado a fila nos exercícios de aquecimento e também nas atividades com bola. Todo mundo sabe que ele é uma peça fundamental no esquema tático do Flamengo, principalmente nesses jogos, onde a criação de jogadas precisa funcionar com perfeição. O torcedor pode esperar um Arrascaeta muito participativo hoje. Outro nome que tem ganhado espaço nas conversas internas é o do Pedro. Artilheiro decisivo, ele também tem se mostrado bastante motivado. Nos coletivos, o Pedro foi visto finalizando com precisão, trabalhando bastante com o Gabigol e com o próprio Bruno Henrique nos ajustes de movimentação ofensiva. Essa integração entre os atacantes pode ser um dos trunfos do Flamengo para furar o bloqueio defensivo do Esperança da Tunísia. Inclusive sobre o adversário, vale reforçar: o Flamengo fez o dever de casa no quesito análise. Foram horas e horas de estudo, vídeos detalhados, observação dos principais pontos fortes e fracos do time tunisiano. Felipe Luiz não poupou esforços em mapear cada detalhe. Ele sabe que um erro de marcação ou uma desatenção pode custar caro. Afinal, esse tipo de torneio é traiçoeiro. O Flamengo já passou por experiências parecidas no passado e não quer repetir erros. Durante a coletiva, quando Felipe Luiz comentou sobre o estilo de jogo do Esperança, ele frisou bastante que a equipe adversária gosta de pressionar a saída de bola. Eles tentam forçar o erro do adversário, principalmente nos primeiros minutos de cada tempo. Então o Flamengo precisa ter muita atenção à construção das jogadas desde a defesa. A saída de bola com qualidade vai ser fundamental. Provavelmente vamos ver o Fabrício Bruno e o Léo Pereira trabalhando bastante nesse início de jogo com o auxílio dos volantes, para não dar espaço para os atacantes do Esperança roubarem a bola em zonas perigosas. O clima nos bastidores é de confiança, mas também de respeito total ao adversário. Ninguém dentro do Flamengo está tratando o jogo como fácil. Pelo contrário, todos sabem que cada detalhe pode fazer a diferença, desde o posicionamento na bola parada até o controle emocional em momentos de pressão. Felipe Luiz bateu muito nessa tecla com o elenco. Outra informação importante: o Departamento de Preparação Física fez um trabalho específico nos últimos dias para adaptar o elenco às condições climáticas dos Estados Unidos. A temperatura no horário da partida não deve ser um problema tão grande,
mas a diferença de fuso horário e a umidade podem impactar o rendimento de alguns jogadores. Por isso, o rodízio no elenco ao longo do jogo não está descartado. Dependendo da intensidade da partida, podemos ver substituições táticas, já no intervalo ou logo no começo da segunda etapa. A expectativa da torcida também está gigante. Desde que o Flamengo chegou aos Estados Unidos, muitos torcedores têm feito questão de comparecer aos treinos abertos, esperando na porta do hotel e acompanhando cada passo do elenco. O apoio da nação, como sempre, faz a diferença. É impressionante como o Flamengo consegue mobilizar torcida em qualquer canto do mundo. Sobre o caso do Gerson, as conversas nos corredores continuam. Mas como já expliquei antes, dentro do clube, a postura segue sendo de total tranquilidade. Não há qualquer movimentação interna diferente daquilo que já foi dito oficialmente. A palavra de ordem é foco total na competição. O próprio Gerson tem participado normalmente dos treinos, demonstrando o mesmo comprometimento de sempre. Quem acompanha o dia a dia do Flamengo sabe que o ambiente é bom e que, pelo menos por enquanto, essa situação extracampo não está afetando o grupo. E para fechar essa atualização, uma observação importante sobre o esquema tático que pode ser utilizado hoje. Existe uma expectativa de que Felipe Luiz mantenha a formação que vem dando certo nas últimas partidas, com 2 volantes bem fixos, permitindo mais liberdade para os homens de frente. Everton, Cebolinha e Bruno Henrique devem atuar abertos, dando amplitude ao ataque, enquanto o Arrascaeta terá o papel central na criação. Pedro, claro, será a referência dentro da área. Agora é esperar a bola rolar e ver como o Mengão vai se comportar nessa estreia tão aguardada. A torcida está confiante, o elenco está focado e a comissão técnica preparou o time com todos os cuidados possíveis. Hoje é dia de vestir o manto, reunir os amigos e torcer com toda a força. Afinal, o Flamengo é gigante e a expectativa é sempre de grandes conquistas. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma possível transferência vem ganhando cada vez mais força e despertando o interesse da torcida rubro-negra. Rafael Veiga, o craque do Palmeiras, estaria muito próximo de vestir a camisa do Flamengo. O nome do meia, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e faro de gol, está no centro de uma movimentação que promete agitar o mercado da bola. Veiga tem sido peça fundamental no time alviverde, encantando os torcedores com jogadas de efeito e gols decisivos. Seu estilo de jogo, que combina técnica apurada e inteligência tática, faz dele um dos atletas mais cobiçados do país. No entanto, rumores recentes indicam que o Flamengo está de olho no jogador para reforçar seu meio-campo e dar ainda mais qualidade ofensiva à equipe. Fontes próximas aos clubes dão conta de que as conversas já estariam avançadas, embora nada tenha sido oficialmente confirmado. A possibilidade de Veiga atuar no Maracanã mexe com a imaginação dos flamenguistas, que veem nele a chance de fortalecer a equipe para os grandes desafios da temporada. A diretoria rubro-negra, conhecida por buscar nomes de impacto, teria identificado no meia uma oportunidade única de investimento, principalmente diante da forte concorrência no mercado. Por outro lado, a diretoria do Palmeiras não facilitaria a saída de uma das suas principais estrelas. O clube paulista sabe do valor do atleta e da importância dele para a manutenção do desempenho dentro de campo. Ainda assim, a possibilidade de uma proposta vantajosa, aliada ao desejo do jogador em buscar novos ares, pode abrir espaço para negociações. Além do impacto técnico, a transferência de Rafael Veiga para o Flamengo poderia trazer um novo elemento de rivalidade entre os gigantes do futebol brasileiro. A adaptação do meia na Gávea é uma incógnita, mas sua capacidade de decisão em momentos cruciais é um trunfo que o Flamengo certamente deseja aproveitar. Enquanto o mercado segue fervendo, torcedores e especialistas acompanham de perto o desenrolar dessa possível negociação, que tem tudo para ser uma das grandes movimentações do futebol nacional nos próximos meses. Rafael Veiga, o craque do Palmeiras, no Flamengo. Será que o burburinho vai se transformar em realidade? A expectativa só aumenta. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer.
Tamo junto.